O atentado sofrido pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump foi surreal. E o próprio Donald Trump atribuiu ter a sua vida salva pelos imigrantes. Parece curioso. Exatamente quando ele virou o rosto para se pronunciar sobre um imenso painel, um gráfico, na verdade, essa virada de rosto teria salvo a sua vida, porque o tiro passou de raspão, atingindo a sua orelha. Bom, evidentemente que desde o último sábado não se fala em outra coisa a não ser desse atentado e, por enquanto, existem mais dúvidas do que esclarecimentos. Aparentemente, o atirador se trata de um lobo solitário. Mas vamos às perguntas. O serviço secreto falhou? Na minha opinião, claro que falhou. Porque a varredura, principalmente de telhados e lugares próximos, altos, isso normalmente tem que ser feito. As pessoas que têm acesso a esses prédios e principalmente aos telhados. Outra dúvida que fica é como se comportará o candidato dos republicanos a partir de agora. Trump foi incisivo e vale lembrar que ele incitou os manifestantes que invadiram o Capitólio. Se ele fizer isso agora, novamente, incitando o ódio e a conflagração, as reações serão imprevisíveis. E o Trump é conhecido por não ter papas nas línguas. Mas ele mesmo admitiu que mudará o seu discurso nesta semana, quando acontecem as convenções do Partido Republicano. Caberá a ele, sim, Trump, dar o primeiro passo em busca de acalmar a nação e tornar a corrida sucessória nos Estados Unidos, pelo menos civilizada. Uma pessoa, quando se aproxima da morte, como aconteceu com o ex-presidente, normalmente é submetida a componentes psicológicos, emocionais, que podem mudar, inclusive, a personalidade, pelo menos durante algum tempo. Vejamos os próximos capítulos durante a convenção do Partido Republicano. Farol de Limeira está no ar. Segunda-feira, 15 de julho, ano é 2024, a partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira e rapidamente vamos fazer contato com José Antônio Encinas, que já está conosco. Encinas, seja muito bem-vindo, um abraço. Outro abraço para você, Beto, e para todos que acompanham o nosso Farol de Limeira. É isso aí, atrasamos um pouquinho devido à questão de reinicialização dos nossos computadores aqui, mas tudo bem, vamos bater um papo. Zé, começando rapidamente pela Copa América e pela Eurocopa. Eurocopa, o jogo poderia ser melhor, foi melhor no segundo tempo, mas sem dúvida nenhuma, se a Inglaterra vencesse o jogo, na minha opinião, seria um placar injusto. A Espanha jogou muito mais, queria ouvir a sua opinião. Eu concordo com você, Beto. A Espanha fez uma Copa, uma Eurocopa muito melhor, né, Beto? Ela passou aí por adversários mais fortes, enquanto a Inglaterra ali foi meio que tropeçando, né, Beto? Empatando aí, conseguiu gols aí no finalzinho de alguns jogos, participou de disputa por pênaltis, né, Beto? E passou assim por adversários menos fortes do que a Espanha, né? E a Espanha mostrando um futebol bonito, né, Beto? Um futebol aí com vários jovens promissores na sua equipe, né? Não que a Inglaterra não tenha jovens promissores, também tem, né? Principalmente o Foden, né, o atacante que foi eleito o melhor jogador da Premier League, né, Beto? Premier League é considerado hoje o melhor campeonato do mundo. Também tem o Bellingham, que concorre aí com o Vinícius Júnior o melhor jogador da temporada, né, Beto? Com aquele prêmio The Best lá da FIFA. Então, a Inglaterra tem sim um bom time, mas a Espanha tem aquele futebol mais encantador, né, Beto? Aquele toque rápido, jogadores se apresentando, e eu acho que foi muito justo, assim, essa vitória da Espanha, Beto, né, por 2-1 aí, com aquele gol no finalzinho, e agora, Beto, a Espanha é o time que tem mais títulos da Eurocopa, né? Com o título de ontem, ela passa a ter aí 4 campeonatos, ela é tetracampeã da Eurocopa, nenhuma outra seleção tem esse número, né, de conquistas. Então,
muito justo aí, Beto, para alguém, né, para uma seleção que investiu muito ao longo dos últimos anos, né, Beto? Desde aí, os últimos 15, 20 anos, a Espanha tem investido muito na base, e isso fez com que o time fosse conseguindo aí ótimos resultados. Vamos lembrar também, Beto, que na última Olimpíada a Espanha foi vice do Brasil, né? Uma final bem disputada ali, com um gol aí do Brasil no finalzinho da prorrogação. Então, a Espanha tem realmente mostrado aí que está fazendo grandes competições, inclusive no feminino, Beto. Vamos lembrar que a Espanha foi campeã mundial na última Copa do Mundo feminina também. Verdade. Agora, Zé, vou dizer uma coisa para você. Trazendo agora para a decisão que aconteceu nos Estados Unidos, que esculhambação, né? Nós estamos há 2 anos da próxima Copa do Mundo e é simplesmente inadmissível o que aconteceu com o atraso, né? Que isso proporciona prejuízo às redes de televisão, aos torcedores que estavam querendo assistir esse jogo do começo ao fim. Foi um negócio, se fosse aqui no Brasil, o mundo inteiro estaria criticando, né, Zé? Com certeza, Beto. Também concordo com você. Você imagine, né? Os europeus não puderam assistir a esse jogo, né, Beto? Com 4 horas de diferença e o jogo começando aí quase 10h30, Beto, já era madrugada bem adentro, né? Lá na Europa, ou seja, os europeus só vão ver aí o resultado pela manhã, né? Já viram aí o resultado pela manhã, porque poucas pessoas tiveram aí a oportunidade de ficar acordadas aí durante a madrugada para assistir essa final, né? Realmente foi, como você falou, esculacho, né, Beto? É, era previsto, Beto, porque os ingressos estavam caríssimos, em torno aí o mais barato de US$ 2.000, Beto, ou seja, R$ 10.000 por um ingresso para essa partida, né? Então, lógico, muitas pessoas foram até os Estados Unidos para assistir o jogo, chegaram lá, não tinham como comprar esse ingresso. Lógico, isso deveria ter sido planejado ali por toda a organização, né? Reforçar o policiamento. Aqui no Brasil, Beto, você, quando vai ao estádio, tem uma barreira de policiais e só passa por aquela barreira, Beto, se você tiver ali o ingresso, né? Como comprovar que tem o ingresso, ou seja, está cada vez mais assim bem organizado esse tipo de situação, enquanto que lá nos Estados Unidos parece que eles estão um pouquinho atrasados nesse sentido, né, do planejamento ali para uma partida de futebol que vai envolver, no caso aí, duas seleções com uma torcida muito grande, né, Beto? Tem muitos colombianos que moram em Miami, assim como tem também muitos argentinos por lá. Então, era de se esperar realmente uma grande quantidade de pessoas sem ingresso querendo entrar. Eles não preveram isso, tiveram que adiar aí o início da partida por 1h20, né, o que realmente atrapalhou tudo, né, Beto? Depois o show demorado no intervalo, ou seja, era uma partida que parecia que não ia ter fim nunca, né? Muitas pessoas desistiram e foram dormir também, mesmo morando aqui na América, Beto. É verdade, é verdade. Me lembrei muito. é, eu assisti até o show, até os 15 minutos do segundo tempo eu consegui assistir. Depois eu acordei para ver o finalzinho do jogo e aí acabei pegando o gol da Argentina. Eu achei que a Colômbia respeitou demais a Argentina. Ela respeitou sim, Beto. Eu até achei que ela tentou também, criou mais oportunidades, né, Beto? Você vai lembrar, o treinador, ele foi mantendo a mesma equipe ali durante quase todo o jogo, né? Ele começou a fazer alterações no final do jogo e depois, na prorrogação, Beto, ele trocou todos os meio-campistas e atacantes. Ele fez 6 alterações. Ele deixou toda a defesa desde o início, né? E no final das contas a defesa acabou falhando, né? No lance lá em que o Lautaro Martinez recebeu o livre ali na área, né, Beto? E tocou por cima do goleiro, fazendo o gol da Argentina. O ataque estava descansado, mas a defesa estava muito cansada, não tinha trocado nenhum jogador, Beto. Isso foi fatal aí para a derrota da Colômbia contra a Argentina. Verdade. Fiquei contente também que a Shakira finalmente colocou uma botinha ali para disfarçar o tamanho do pé que ela tem, né, Zé?
É verdade, Beto. O show do intervalo, né, com a apresentação da Shakira, né, linda como sempre, né, Beto? Muito bom. Foi bacana, é isso aí. Estou falando isso porque durante a Copa que ela cantou uma música que foi tema da Copa, eu brincava lá no rádio, porque ela sempre se apresentava descalça, né? E teve uma tomada ali que apareceu o pé e aí dava a impressão que era desproporcional de tão grande que era, né? Só para contextualizar. Tá bom, Zé, hoje nós estamos com o tempo limitado, amanhã a gente volta a falar dos assuntos aqui da nossa cidade. Um grande abraço e muito obrigado aí, por enquanto. Grande abraço, Beto. Até amanhã, então. Tchau, tchau. É isso aí, tchau, tchau. Vamos até a redação da Tribuna de Limeira, daqui a pouco tem Lerani aqui falando sobre um tema muito importante e muito atual. Bom, Torinho, seja muito bem-vindo, um abraço, amigo. Um abraço, Beto, um ótimo início de semana a todos, né? Começando a segunda-feira já com bastante movimentação, principalmente na política internacional, né? E realmente um tema que dominou o final de semana, vem dominando o final de semana desde a noite do sábado, né? Período da tarde nos Estados Unidos devido ao fuso horário, quando houve o incidente, né? O atentado, não sei se pode se dizer atentado, aliás, ninguém sabe ainda, né? Muita especulação contra o presidente Donald Trump, né? Editorial, por enquanto tem mais dúvidas do que respostas, né? Mais perguntas que respostas. Mas estava vendo também agora, houve já, você vê como a precipitação não ajuda ninguém, né? Já houve um ato de apoiadores mais radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista ontem, né? Tipo, Trump vive, essas coisas todas. Então, claramente, do lado da direita existirá nos próximos dias uma tentativa de colocar lado a lado, né, essa tentativa de homicídio contra o ex-presidente Trump, como se a direita fosse vítima de ataques. Eu achei de uma precipitação sem tamanho, poucos apoiadores lá na Avenida Paulista, e é algo que absolutamente dispensável, viu, Cláudio, na minha opinião. Exato, Beto. Na realidade, agora a direita vai fazer uso disso, né? E o mais engraçado de tudo isso é que agora a bandeira de Israel foi trocada pela bandeira da Argentina nos atos dos brasileiros, né? Foi inaugurada a nova moda ontem na Avenida Paulista com pouquíssima gente, algumas confirmações de nomes de peso do bolsonarismo que acabaram não comparecendo ao evento, não, porque não tinha nem razão de ser um evento dessa natureza, né? E também a questão de tudo que se fala, tudo que se comenta sobre esse assunto, né? Principalmente porque a gente não sabe o que ocorre, né? O que está acontecendo, principalmente por uma razão. O americano que é louco por arma de fogo, né? Doido para comprar sua arma de fogo, ele tem naquele estado onde estava o Donald Trump a maior facilidade de todos os Estados Unidos para comprar armas. Ele não precisa apresentar testado nenhum, não precisa apresentar nada, não precisa preencher cadastro nenhum, ele entra, compra e sai, né? Pode portar a arma ostensivamente, inclusive, o que acaba fazendo vítimas, inclusive aquelas pessoas que defendem o armamento ostensivo, né? A gente ainda vai ter que esperar muito para saber o que de fato aconteceu, mesmo porque o atirador foi morto, né? E ele era registrado no Partido Republicano, que não significa nada também, né? Porque lá não existe essa coisa de filiação partidária, né? Tanto que qualquer pessoa pode ser candidato se assim o desejar e tiver todas as características que a legislação exige. Então, a gente não sabe, a pessoa era um jovem de 20 anos, né, que, pelo que foi informado, iria votar pela primeira vez e usou um fuzil AK-47, um fuzil AR-15, né? Olha só, é um armamento de grosso calibre, né? Um armamento utilizado normalmente por sniper, né?
Se ele estava tentando imitar algum sniper, ele errou feio ou acertou muito bem, né? Porque você acertar um tiro a 200 metros com um fuzil na orelha de uma pessoa, precisa ser bom de mira. É como você, quando vai bater um pênalti numa trave, num espaço de 7,20 metros, você acerta a trave que tem 12 centímetros, né, Beto? Então é muita coisa ainda para se especular, é muita coisa para se saber, né? O próprio Biden e o Trump já estão pedindo um pouco mais de calma a seus apoiadores, né? Nós não podemos que isso extrapole e caia no colo da extrema-direita, né? Porque se cair no colo da extrema-direita, e nós sabemos que nós temos muitos representantes aqui da extrema-direita, na Argentina agora com o Milei, né? O Trump é um líder da extrema-direita, então nós temos que tomar cuidado. E me parece que lá nos Estados Unidos, tanto ele quanto Biden estão tentando apaziguar um pouco a situação, né? Ninguém quer ver essa situação acontecer, principalmente no país que se intitula a maior democracia do mundo, né? Não se pode correr esse risco, porque afeta aí uma série de outros países, né? Que podem achar que devem fazer esse tipo de coisa, né? Não sei, eu acredito que a gente vai ter aí logo uma explicação, não do atirador, porque esse já não fala mais nada, né? Ele não tem mais condição de se expressar porque ele foi morto pelo serviço secreto, mas como você disse lá no começo, o serviço secreto americano realmente deixou a desejar nesse sentido, porque no teto de um prédio, de uma casa, a 200 metros de onde estava o palanque, a pessoa não ter sido notada, realmente foi uma falha do serviço secreto americano, né? Eu achei, até porque, bom, a gente não é especialista no assunto, né, mas pelo menos nos filmes que são produzidos com base na realidade, né, os filmes sempre indicam isso, né? E o próprio assassinato do John Kennedy também foi de um atirador que estava do alto de um prédio, né, Cláudio? Então há precedentes. Exatamente, Beto. Há precedentes. A gente tem nos Estados Unidos muitos imitadores, né? Pessoas que gostam de se passar por personagens, né? De um tempo histórico aí, com imitadores. Nós tivemos também, você se lembra, aquele ataque a Ronald Reagan, né? Numa das esquinas lá em Washington, né? Eu não me lembro se foi Washington de fato. Ele estava caminhando na calçada e de repente apareceu um atirador e deu um tiro dessa vez com pistola no Reagan, né? Nós tivemos a tentativa por um brasileiro na Argentina contra a Cristina Kirchner, tivemos o atentado contra o Jair Bolsonaro aqui em 2018, né? Que ainda carece de muitas explicações, né? Essa questão do Trump, realmente, nós tivemos muitos atentados também contra presidentes no mundo árabe, né? Você se lembra muito da explosão do palanque do então presidente egípcio, nossa, agora vai ser difícil lembrar o nome dele, né? Que era um pacifista também, né? O Yitzhak Rabin, né, em Israel. Então nós temos muitos loucos desvairados que estão à procura de uma fama, de seus 15 minutos de fama, né? E a gente sabe que isso daí normalmente pode acabar em tragédia, dependendo da situação. Cumpre e cabe a cada um dos lados agora tentar pacificar, né? E lembrar também que nós precisamos pacificar essa polarização que existe aqui no Brasil, né? Tá certo. Bom, Toninho, semana apenas começando, uma ótima sequência de trabalho e voltaremos a nos ver amanhã. Um grande abraço e obrigado. Um grande abraço, até amanhã e uma ótima segunda-feira a todos.
Eu sigo aqui aguardando o contato com a Leilani de Paula, que ela vai tratar de um assunto, aliás, um assunto bastante atual. Eu vou introduzir aqui o tema, que é o seguinte. Ah, já está lá. Ainda bem, a Leilani já está conosco. Leilani, seja muito bem-vinda. Bom dia, Roberto, tudo bem? Tudo bem. Eu ia introduzir aqui o assunto, né? Mas vamos lá. A cantora Isa, ela fez uma postagem, ela tem mais de 20 milhões de seguidores aí no Instagram e ela acabou sendo traída pelo companheiro, vamos dizer assim, né? E ela está, se não me engano, no 6º mês de gravidez. E o assunto, evidentemente, causou aí estudos, depoimentos, análises e tal. E hoje eu vi uma grande reportagem sobre isso também, mulheres famosas, outras nem tanto também, que foram traídas durante a questão da gravidez. Então eu queria um olhar seu sobre esse tema, começando pelo seguinte, né? Traição, infelizmente, é algo normalizado, né? Mas traição da mulher grávida, principalmente num momento de altíssima sensibilidade, eu acho que é algo deplorável, não é não? Sim, a gente não admite uma situação dessa. A traição já é dolorosa, independente de qualquer situação e momento que a gente esteja vivendo. No namoro, no casamento, pior ainda, machuca demais. A dor é muito profunda para uma mulher, principalmente se ela já tem essa dor emocional, a dor da traição. Então já vem já são gatilhos que podem estar ali. Abandonar uma mulher, trair uma mulher nesse período, porque deveria ser um período muito sagrado para o casal. Independente se eles vão ficar juntos ou pro resto da vida, mas aquele momento, os 9 meses, ele não foi suficiente homem para estar ao lado de uma mulher que está gerando uma vida que também pertence a ele. E o pior, né, do comportamento dessa pessoa é que ele teria supostamente, ele queria se beneficiar financeiramente das informações dessa traição, né, Lelani? O que coloca um componente a mais nessa situação. Então ele está fazendo ali uma escala na vida dele também. Então eu percebi que as pessoas estão seguindo ele, mais de 200 mil seguidores. Então, assim, olha que absurdo, né? E olha o nível de pessoas que seguem um tipo desse. E ainda isso demonstra o quanto a nossa sociedade é doente. Porque daí a popularidade do cara, tipo, você vê os comentários dos homens, ô, cara, é normal, eu também já traí, bola pra frente, vida que segue. Então, você vê o nível de pessoas mesmo nesse mundo, que eu falo que estão doentes. Porque, na verdade, qual seria a atitude? A atitude seria deixar de seguir esse cidadão, entendeu? Que qual que é o valor que ele está atribuindo ali? Que traição, é normal, isso acontece, bola para frente, vamos aproveitar esse gancho para me tornar mais popular ainda. Então, é um descaso muito grande, né? Então, eu vejo assim o quanto nós estamos, pessoas que estão seguindo pessoas como ele, estão precisando de ajuda psiquiátrica, psicológica, porque isso não é normal, Roberto. Esses dias eu vi um comentário, teve uma psicóloga que ela criticou demais o uso da expressão estamos grávidos, né? Quando o homem se refere ao anúncio da gravidez da mulher, da esposa. Ela falou, você não deveria usar isso, porque você não sabe o que é ter uma gravidez, né? As dificuldades, a hipersensibilidade. Então, julgar que um homem conheça minimamente esse estágio, ela falou, é uma grande bobagem, né? Estamos grávidos no sentido de que você apoiará aquela gravidez, dando um suporte, fazendo parte de uma rede de apoio que inclui a família também. O que você acha dessa expressão, estamos grávidos, Leilani? Realmente, a mulher, desde o momento que ela está sentindo aquela barriga crescer, o movimento do bebê, ela já é mãe ali, porque realmente tem muitas alterações hormonais ocorrendo. Então, ela já, desde o primeiro momento, ela já se sente mãe. Muitas mudanças ocorrem fisicamente, psicologicamente. E o homem não acompanha isso. O homem só vai se dar conta que ele é pai a hora que ele escuta o choro, o berro da criança e a hora que ele pega no colo, para falar a verdade. Então, essa situação, estamos grávidos, realmente ele não entende. Ele pode até ele tá feliz pelo momento, ele tá, você é pai. Você é pai, conta para todo mundo, enfim, mas ele não está sentindo o que é a paternidade, porque muitos rejeitam a própria paternidade no momento que essa criança nasce.
É muito comum, Roberto, dentro de uma. Tem muita explicação sobre traição, sobre essa rejeição paterna. O que é que acontece? No momento que essa mulher está gerando, essa barriga vai crescendo, muitos homens vão diminuindo de tamanho, que eu falo, eles vão regredindo, ao passo que eles não acompanham esse crescimento gestacional, porque eles olham aquela mulher como mãe deles e não como esposa. Então, e o momento que nasce aquela criança, muitos homens rejeitam a paternidade porque eles não conseguem entender que ele tem que ser pai agora. É muito comum acontecer isso, tá? E a psicanálise explica muito essa situação. E quanto tem homens que traem as mulheres nesse momento, porque eles olham para aquela mulher não mais como uma mulher como um desejo sexual, como a minha amante, a minha namorada, não, porque ao passo que ela está gestando, ele está olhando para aquela mulher e ele olhando como mãe, a mãe dele. Então ele tem ali como se fosse um gatilho de tudo que mamãe não deu para ele. E ele tem uma, vamos pensar assim, uma regressão. Então, muitos casais têm atrito no momento que nasce um filho, porque ali vocês são uma família. Que até então, antes de nascer um filho, você é um casal. Você ainda leva uma vida de namorados. E ao passo que nasce uma criança, ali você é uma família. E ali exige responsabilidade. E é aí que separa os meninos dos homens. Bom, para a gente amarrar tudo isso, você citou por cima aí, mas existe a questão do interesse sexual, né? Aparentemente, quem trai a mulher que está grávida quer permanecer com a sua atividade sexual normal. Então, não faz com a mulher, porque certamente se estabelecem regras aí entre o casal, aí ele vai buscar sexo fora do casamento. Essas regras da intimidade, elas devem ser feitas em comum acordo ou você acha que a mulher deve impor aquilo que ela deseja, aquilo que ela entende que seja melhor para ela? Olha, eu acho que tem que ser um acordo entre o casal. E eu digo mais, o sexo é muito saudável durante a gestação. E a mulher, ela está com seus hormônios à flor da pele. A mulher tem desejo sexual. Então, às vezes é mais o homem que acha que vai prejudicar o bebê, então evita essa mulher, do que a falta da procura da mulher pelo sexo. Porque a mulher, ela está afim de relação sexual, sim, devido ao ápice dos seus hormônios. Mas existe aquilo que eu falo, né? Um diálogo aberto para a gente conversar, para a gente se sentir bem nesse momento. Porque a mulher, ela tá no momento mais pleno da vida dela. Então, é lógico que não é uma gravidez de risco. Estou bem, não estou enjoada. Então, tudo tem que avaliar como é a gestação, porque eu falo que a gestação é uma caixinha de surpresa. Cada mulher vai sentir de uma forma a sua gestação. Então, eu posso dizer por mim que as emocionais vêm à tona quando você se torna um adulto. E elas estão lá dentro, na memória intrauterina. Porque às vezes você não tem essa memória, porque ela está lá no seu inconsciente. Então, olha como isso é importante. Como nós, mães, precisamos estar plenas e saudáveis para esse filho. É um ato de amor, desde o momento que você concebe essa criança. Então, é muito sério isso, Roberto. Perfeito, perfeito. Esclarecida aí a questão, só retomando o nosso tema, estamos falando sobre a divulgação, né, da cantora Isa a respeito da traição que ela foi submetida no 6º mês de gravidez. Elane, mais uma vez, minha amiga, muitíssimo obrigado aí pela contribuição, tenha uma ótima semana, até a próxima. Bom dia a todos, até a próxima. Valeu. Vamos agora com a resenha esportiva do nosso repórter César Roberto. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, vamos começar este bate-bola desta segunda-feira falando sobre a Internacional. O Leão jogou no último sábado aqui no Limeirão e com o gol de Rafael Silva venceu Costa Rica por 1-0. Pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Este resultado deu a classificação ao Leão da Paulista para a segunda fase desta competição. Além de Inter 1, Costa Rica do Mato Grosso 0, nós tivemos também o São José empatando em casa com o Pouso Alegre em 1-1.
A Patrocinense foi derrotada pelo Santo André por 1-0 em Minas e o Maringá venceu o Água Santa por 2-0 em Maringá. Após estes resultados, o grupo 7 aponta Maringá em primeiro com 29 já classificado, a Inter em segundo com 23 pontos também já classificada, brigam, né, pelas outras vagas, Costa Rica em terceiro com 20, Santo André em quarto com 20 também e o Água Santa em quinto com 19 pontos ganhos. Pouso Alegre, São José e Patrocinense estão fora da próxima fase desta competição. A última rodada desta primeira fase aponta para o próximo sábado, Beto, neste grupo 7. Costa Rica e São José, lá no Mato Grosso, Santo André e Maringá, Pouso Alegre e Internacional, Água Santa e Patrocinense. Esta será a última rodada desta primeira fase. Brasileirão, 17ª rodada, Beto Lucato, nós tivemos 2 jogos no final de semana. No sábado, o Cruzeiro venceu o Bragantino em Minas por 2-1 e o Bahia foi derrotado em casa pelo Cuiabá pelo placar de 2-1. Com este resultado, o Cruzeiro ocupa a 5ª colocação com 29 pontos e o Bragantino é o 9º colocado com 22 pontos ganhos. A sequência desta rodada começa amanhã, com Juventude e Atlético Mineiro em Caxias do Sul. E o Corinthians recebendo amanhã também, 9 da noite, em seu estádio, a equipe do Criciúma. Jogo este que marcará a estreia do técnico Ramon Dias no comando do Corinthians. Aí na quarta-feira, Atlético de Goiás e Vasco, São Paulo e Grêmio no Morumbi e o jogo mais esperado desta rodada, né? Botafogo e Palmeiras, quarta-feira, 9h30 da noite, lá no Engenhão. Além de Fortaleza e Vitória. Copa do Brasil, Beto. Nós tivemos 3 partidas no final de semana que passou, os jogos atrasados. O Grêmio venceu o Operário de Ponta Grossa por 3-1. Jogo de ida em Ponta Grossa havia sido 0-0, portanto o Grêmio passa para a próxima fase. Lá em Caxias do Sul, o Juventude empatou com o Inter em 1-1. Jogo de ida no Beira-Rio deu Juventude 2-1, portanto Juventude classificado à próxima fase. E o Atlético do Paraná, que havia perdido para o Ipiranga de Erechim no jogo de ida 2-1, reverteu a situação em casa, venceu o Ipiranga por 3-0. Portanto, Grêmio, Juventude e Atlético do Paraná passaram para as oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio será realizado amanhã na sede da CBF. Eurocopa, Beto, deu Espanha, hein? Espanha 2, Inglaterra 1, Espanha campeã da Eurocopa edição 2024. É o 4º título dos espanhóis nessa competição. A Inglaterra ainda não venceu a Copa, a Eurocopa, né? Aliás, a Inglaterra ganhou o Mundial de 66 e de lá para cá não ganhou mais absolutamente nada. Copa América, aqui no nosso continente, deu Argentina, hein? Argentina 1, Colômbia 0. Marcou para os argentinos o artilheiro da competição, Lautaro Martínez. Jogo de muita confusão, né, Beto? Era para ter começado 9 da noite ontem, passou para 9h30, depois 15 para as 10, 10 horas e começou às 10h15 da noite do domingo. Em razão de muita confusão na parte externa do estádio, muita gente querendo entrar sem ingresso, teve gente que entrou até pelo buraco do ar-condicionado do estádio lá nos Estados Unidos. Se é aqui no Brasil, meu Deus do céu, né? Iam derrubar um caminhão de melancias em cima da gente. Mas como foi lá nos Estados Unidos, passou, tudo bem. A Argentina, de forma merecida, é a atual campeã da Copa América. Com esta vitória de ontem, é o 16º título conquistado pela seleção argentina em se tratando de Copa América. E o Rames Rodrigues, hein, foi escolhido o melhor jogador deste campeonato, deste torneio. Quero ver agora, né, no São Paulo, como é que o Zubildia vai fazer para escalar o Rames Rodrigues no meio de campo do tricolor paulista. É isso aí, Beto. São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Escritas fiscais, contabilidade em geral e imposto de renda, procure por Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, Jardim Santana, telefone 34532681. Uma boa segunda, uma boa semana para todo mundo e até amanhã. Valeu, César. Até amanhã.
Vamos agora a um rápido intervalinho e depois a conclusão do nosso programa com o nosso companheiro Ricardo Galzerano. Eu volto amanhã às 10. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, esse é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. O atentado contra Donald Trump, que é candidato à presidência dos Estados Unidos, deve servir como um sinal de alerta também aqui no Brasil. Apesar de não haver muitas similaridades históricas entre os dois países, deve servir de alerta sim. Os Estados Unidos têm um histórico de violência, foi um país desbravado por imigrantes na bala, terras foram tomadas. Quem assistiu um pouco de filme de faroeste sabe que os Estados Unidos têm um QI de uma certa violência. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos no século XIX, foi assassinado. John Kennedy, em 1963, foi assassinado. Passados 4, 5 anos, o irmão dele, que tinha sido ministro da Justiça e era um fortíssimo candidato à presidência da República, foi assassinado. Ronald Reagan, no cargo de presidente, quase levou tiro, quase morreu. Eles têm um certo histórico de violência. E lá a eleição está polarizada. Os democratas com Biden, que fica ou não fica como candidato, mostrando sinais de senilidade, e Donald Trump, apoiado pelos republicanos. A polarização política lá, aí sim é parecida com a nossa. A nossa foi criada lá atrás, quando o Lula inventou aquela bobagem, lá atrás, nós contra eles, tipo assim, pobres contra ricos, pobres contra a classe média, uma coisa absurda, e já começou a dividir o Brasil. Com a eleição do Bolsonaro, então, nem se fala. Ele passou 4 anos sobre a artilharia pesada da esquerda, tanto na política quanto na imprensa. E hoje o Brasil vive um momento polarizado também nos municípios. Por isso tem que servir de alerta, porque em certos municípios as coisas estão quentes e perigosas. Há dinheiro envolvido? Há. Há sede pelo poder? Há. Há uma série de coisas que atraem as pessoas à política, além daquele chavão de que querem fazer algo melhor para a cidade, aquelas coisas todas, mas também há um componente de violência. E agora, com as redes sociais a 1000 por hora, o risco de aparecer alguns idiotas dando facadas ou tiros também é grande. Então, o que nós poderíamos fazer como cidadãos comuns? Acalmar isso, tratar a eleição como uma coisa normal. Eles não vão tratar como uma coisa normal, mas nós sim. Vamos lá, votamos, democracia, alternância de poder e vamos ver quem vence nas cidades. Mas a tendência de violência está no ar.